Meus pais nasceram na parte norte da Coreia. Da Coreia, sim. Antigamente era uma península só. Sim, era unificado, era uma nação só. É. E naquela época que meus pais nasceram, a Coreia era uma colônia do Japão. É. O Japão invadiu a Coreia, Pode a crer. península. Também invadiu parte da China também. E naquela época, os meus avós tinham que falar japonês, meus avós tinham que ter nomes japoneses, não poderiam tentar assimilar culturas coreanas e... Meu, como que não pode assimilar a cultura coreana se você tá na Coreia do Sul? Então, tipo, Não, na Coreia. Coreia, na Coreia, Na desculpa, Coreia. desculpa. Na Coreia unificada. É. Como que você não pode ter tipo, você inventasse uma música coreana, tu era morto? O que acontecia? Ah, você era oprimido, ou você ia preso, ou você virava escravo. Até que no Japão, a maior colônia de coreanos fora da Coreia é no Japão. Porque o Japão levou muita gente para ser escravo. Até que em 2005 eu namorei uma mina que ela... Isso antes de eu ser casado, né? É. Em 2005, os avós dela foram pro Japão e eram escravos lá. Entendi. É, No Japão. no Japão. Entendi. Então tinha escravos no Japão pra caramba, imagina. É. Caralho, a gente... A história do mundo é sempre trágica, né? É. É sempre... E isso foi em 1900 e alguma coisinha, não Sério? é? 1900? É. Caralho! Tinha escravo no Japão até recentemente, né? É porque ela era avó da mina, Aham. que era... Que era escrava, no caso. Caralho, que bizarro. Aí, quando começou a ter aquela revolução lá, socialista, que a Rússia começou a descer, apoiar, tentar invadir, meus avós decidiram ir pro sul. Então foi antes da Coreia do Norte virar o que é hoje. Isso. Entendi. Mas aí, naquela época, eles perderam propriedade, casas, empresas, perderam familiares. Até um dos primos da minha mãe foi adotado pelo meu avô. E assim, meu avô fingiu que ele era filho dele para escapar junto com a minha mãe. Pode crer. Quem que tava impedindo das pessoas cruzarem a fronteira na época? Era o exército norte-coreano, no caso? Já tinha se formado um estado separado? Naquela época ainda não, mas assim, já tinha aquela tensão. Era aquela época assim, vai ter besteira e a gente tem que começar a fugir. Aí claro, o governo estava tentando tomar as casas das pessoas. Se você fosse contra, se você falasse mal, você ia lá conversar com uma pessoa que você não ia voltar mais. Entendi. É sinistro, né? É. Aparecendo o Brasil com o STF hoje em dia. não vamos falar mal dele, por favor. Eu não quero... Sua família já sofreu muito com eu autoritários. não quero ter meu telefone fiscalizado. É foda. Você também não pode ter seu telefone confiscado. Não tem muita coisa lá. Eu sou... Sei lá, vai ver uns pornô meio esquisito que eu vejo de, sei lá... Meu Deus, duas velhas transando com um anão, tá ligado? Menos. Mas assim... Foi bem triste. Meus pais tiveram que sair... Meus avós saíram com meus pais. Largaram tudo. Saíram andando. Literalmente andando. Quer dizer, a família da minha mãe à parte, porque a família do meu pai à parte. Que meus pais eram novos. Uhum. Saíram andando, caminhando. E começaram a vida. No outro lado, quer dizer, no lado sul. Sim, no sul tava tranquilo. Não tranquilo, porque o país já estava todo destruído. Era aquela coisa... Igual no filme Titanic, quando o navio tá afundando, tá todo mundo lá na ponta do navio... Tentando sobreviver pra não se afogar na água gelada. E aí Aí causa uma confusão tremenda na ponta. Que imagino que era a Coreia do Sul naquela época. Aí muita gente fugiu lá pro sul, para o extremo sul, que é a cidade de Busan. Meu pai foi pra lá, minha mãe não tinha condições, a família da minha mãe não tinha condições, eles ficaram um pouquinho abaixo de Seul, que é agora a capital da Coreia do Sul. E a minha mãe... Sempre foi uma batalhadora, o país era pobre pra caramba naquela época, o nosso arroz branco aqui no Brasil é coisa de luxo naquela época. Pode crer? Refinadinho assim e tal. Não tinha, e não tinha açúcar.
Então, açúcar também era coisa de rico. Caralho, pode crer. A economia toda fragilizada, é difícil de ter grandes produções de alimento, né? Aí o pessoal, a minha mãe sempre fala assim, quando você olha para o seu prato, pensa assim que eu passei perrengue, seu pai, seus avós também passaram perrengue. Meu pai foi para o sul, porque tinha condições. Aí depois meu pai foi para Seul, para estudar numa faculdade, Seul University. E ele teve uma chance muito legal, que o meu avô, do lado do meu pai, teve condições mais financeiras melhores. Ele pegou uma casa do lado da faculdade e ele tinha um americano que queria morar ali na região e meu avô falou assim, você pode morar na minha casa de graça, mas você ensina meu filho inglês. E meu pai aprendeu inglês com ele e ele foi enlistado para a guerra. Ele foi convocado para a Guerra do Vietnã. Meu pai foi para a Guerra do Vietnã, desceu em Hanoi e quando desceu do barco, o batalhão tudo lá, eles perguntaram assim, alguém fala inglês? Meu pai foi a única pessoa que levantou a mão. Pode crer. Aí deu sorte, eu acho que eu não ia estar vivo aqui. Meu pai foi o tradutor das... Queria lá, né? Meu pai era o tradutor das tropas americanas com as tropas sul-coreanas. Ah, caralho, é uma pessoa importante então, hein? Pô, que foda. Até que o meu pai ele tem um túmulo lá na Coreia do Sul. A gente trouxe as cinzas dele pra cá, mas ele tem um túmulo lá quando a gente quiser mudar pra lá, de guerrilheiros da Guerra do Vietnã. Tipo, tem uma honraria por a sua família ter representado um papel importante na guerra. E ele tem uma pensão, tinha uma pensão de tipo um maço de cigarro por mês, alguma coisa assim. Caralho, as pensões lá não estão... É legal, um maço de cigarro, né? Mas, porra. Aí foi isso, assim. E por que sua família veio aqui pro Brasil? Porque quando meu pai voltou da Guerra do Vietnã, a Coreia ainda estava muito pobre, era na década de 70, e tava ainda começando a ter aquele engatinhamento que é o sucesso da Coreia. Uhum. Tinha uma tia do meu pai, que veio na primeira colonização dos coreanos no Brasil. Ela veio pro Brasil, ela falou, venha pro Brasil, o Brasil é bonito, tudo cresce, comida, o tempo é ótimo. Aí meu pai foi. E depois, essa tia do meu pai falou com a tia da minha mãe, que a minha mãe ela fazia bonecas para hotéis, bonequinha de souvenir para vender em hotéis. Ela pegou e falou assim, venha conhecer o Brasil, tem um candidato para você se casar, porque naquela época fazia troca de casamento arranjado. Sim, sim. Aí minha mãe veio e se casou com meu pai. A minha mãe tinha a possibilidade de ir para os Estados Unidos, mas ela decidiu se casar com meu pai. Por foto. Bom, nossa, antigamente era uma loucura como as pessoas se juntavam, velho. Na moral. Imagina assim, oi, eu sou Samuca, sou de São Paulo, quer casar comigo e eu mando uma foto. Era... Caralho, mas devia ser... ela queria muito sair de lá, né? Ela queria sair muito de lá. Porque ela não conhecia seu pai, né? Tipo, não. Eles podem até ter se apaixonado depois que se conheceram e tal, mas depois rolando esse tipo de... Parece uma negociação, né? Assim, é meio louco, né? Mas eu entendo que, porra, isso aí foi regra dentro da história, na maioria dos relacionamentos, na maioria das culturas, inclusive. Eram poucas as pessoas que casavam por amor mesmo, por quem encontrou e não sei o quê. Eu tenho um casal de amigos que é casado porque se encontrou no Tinder. Tudo bem, né? Que você se encontra no Tinder, mas você não se encontra e fala, vamos casar, tá ligado? Vai pra um outro país e tal. Tipo, foi corajoso e também meio louco como dá certo, né? Tipo, as pessoas têm um bom relacionamento, conseguem ter filhos, uma família estruturada, se conhecendo assim. Às vezes fica até parando pra pensar o que é realmente o amor. O amor é uma convivência, é um trabalho rotineiro e diário que você emprega a outra pessoa? Ou é aquele sentimento ilusório de existe a pessoa mágica e você olha pra ela, ela olha pra você e do nada Deus fala pra você que é a paixão da sua vida e essa pessoa é a única pessoa que vai dar certo? E eu tô casado há 13 anos. Pode crer. 14 anos junto com minha esposa. Eu penso assim, o amor é aquele amor que... eu te aguento e você me aguenta. Claro, vai rolar o romance, mas assim... sim, mas dá pra rolar romance com qualquer pessoa que você se sente atraída, né? No meu caso, outra pessoa do sexo oposto, mas você consegue
Aí você consegue amar até uma pessoa do mesmo sexo. Sim, claro. Como amigo, como parceiro. E se você for gay... Liberdade. Liberdade. Aí eles que se casaram. Foi tão engraçado que na época que eles casaram não tinha Booking.com, não tinha iPhone, nada dessas coisas. Eles saíram de São Paulo, foram para Campos do Jordão, chegaram em Campos do Jordão, tava tudo lotado os hotéis. Campos do Jordão é turismo máximo lá, né? Não sei se era na época. Era na época. Aí eles pegaram e desceram lá para Santos, para Praia Grande, e aí fizeram lua de mel lá. Minha mãe e meu pai moraram ali no... Não é Cambuci, no Glicério, ali no centro. Pode crer. Sabe, ali perto da igreja... Mais ou menos. Perto da igreja Universal. Aquela área ali. Minha mãe sempre falou que aquela área sempre foi uma porcaria. Eu não conheço muito, pra ser sincero. Eu morei no Cambuci um tempinho. O Cambuci... Não, mas o primeiro Flow em São Paulo era no Cambuci. Que era o Cambuci. Era do lado do Cambuci, vai. Porra. Aí eles não gostavam de cidade grande. Aí meu pai e minha mãe trabalhando, sempre descendo a rua, representante, costurando roupa, papapá. Foram para Curitiba. Ficou muito frio. Lá é frio mesmo, às vezes. Frio pra caramba. Eu já peguei -2 lá, é frio pra cacete. Aí depois eles decidiram, meu pai ele era representante de peruca, porque naquela época usava peruca. Pode crer, hoje em dia a gente põe cabelo transplante. Que é uma evolução, né? Aí ele pegou, achou Itajaí e ele curtiu. Aí ele pensou assim, lembra a cidade de Pulsan. O tempo, o clima, e decidiu ficar lá. Pode crer. E de lá, eu e minha irmã nascemos lá. Fomos os primeiros descendentes de coreanos a nascer lá na região. Sério? Caralho. É que não tem muito. Entendi. Quantos anos você tem? 41? 41, você parece Soretal, jovem, parece jovem. Você parece jovem. Mas era tão engraçado porque eu era o único oriental da escola, eu e minhas duas irmãs. Então todo mundo sempre olhava pra gente diferente. Você come esse palitinho toda hora. Entendi. Sempre tem, né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.